Programa Revista Rural, um oferecimento. Bradesco, entre nós você vem primeiro. Elanco, líder global na produção de aditivos para melhorar desempenho. E Crop Life Brasil, mostre seu valor, não use produtos ilegais. E aí, como foi a semana? É muito bom te ver aqui de novo para mais uma jornada pelo maravilhoso mundo do agronegócio. Confira os assuntos de hoje. Queijos com denominação de origem ganham mercado e valorização. Novos caminhos no combate à ferrugem asiática. Uma armadilha eficiente e barata para a mosca das frutas. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Além de atestar a qualidade e procedência de produtos, a indicação geográfica ou denominação de origem tem sido uma importante impulsionadora de negócios para a agricultura familiar. Proteger o saber fazer. É isso que a indicação geográfica tem feito com diversos produtos e serviços. Através de um selo, os consumidores sabem que aquilo que estão comprando é típico ou famoso de determinada região, com garantia de procedência e qualidade. E isso tem ajudado a mudar a vida dos produtores rurais, como por exemplo a do Reginaldo, que produz queijo na região da Canastra. Ajuda bastante, né? Porque como é um queijo sai da origem, né? Então que o mercado abrange bem isso, né? Hoje o mercado quer saber da procedência do seu produto, né? De onde está saindo, né? Que hoje a maioria dos queijos hoje que vai para o mercado, hoje vai um queijo, amanhã vai outro. Aí quando já é um queijo que sai direto do produtor, que sabe que tem procedência, é mais qualidade para o consumidor, né? Essa questão do selo, né, da indicação geográfica, com esse atestado de qualidade e de uma região que é especial para aquilo, fomenta a atividade de vocês, economicamente também, além do reconhecimento, é importante? Sim, eu acho que sim. Eu acho que faz parte, né, e ajuda muito. A região do Cerro também é famosa pelos seus queijos de leite cru. Composta por 11 municípios, possui em torno de 800 produtores artesanais que juntos produzem 12 toneladas por dia. Dentro dos 23 hectares de sua fazenda, o produtor Moisés Antônio vê diversas vantagens em relação à indicação. Primeiro é a valorização do produto. Segundo, valorização da região, que você tem um produto produzido que tem uma indicação geográfica, acaba que valoriza. E o terceiro é a segurança do produto, né? A indicação é uma segurança que nos dá em relação ao produto de menos problemas de falsificação, menos problemas de falsificação de rótulo, por causa dos critérios que são seguidos, dos controles que são feitos para se implementar um selo de indicação geográfica do produto. O selo de indicação é o que garante um consumidor que ele não sabe se diferenciar que o produto é do Cerro ou não. O selo vai garantir essa segurança para ele, vai estar comprando um produto legítimo da região do Cerro. A valorização ela não é tão exorbitante igual pensam, mas te dá aí em torno de 10%, 15% a mais de dinheiro no bolso do produtor, que é interessante hoje. Tendo mais dinheiro, a gente reinveste mais nas propriedades, de qualidade, nas estruturas de processamento e produção. Para se obter a indicação, é preciso que os locais passem por, digamos, algumas fases, já que o selo não é algo criado, e sim um reconhecimento. A primeira fase é a gente identificar se determinado queijo, no caso do exemplo citado, se ele é produzido num determinado território por pessoas tradicionalmente já produzindo há muitas gerações, e se ele adquiriu determinada fama, né,
por ser um produto típico, característico, único. Na sequência, há necessidade que esse queijo e esse território seja representado por um grupo de produtores, né? Geralmente é uma associação de produtores. Então, se não há uma associação formalizada naquela região, naquele território, o primeiro passo seria, então, o segundo, na verdade, seria formalizar uma associação de produtores, que é quem vai ter a representatividade daquela região, daquele território, junto aos órgãos e, no caso, ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem depois recebe toda a documentação, analisa e, se for o caso, reconhece a indicação geográfica. Depois é preciso fazer o resgate histórico, contando sobre a notoriedade da região em relação a determinado produto. Esse levantamento também é levado ao INPI e faz parte da análise final. Um quarto passo e um quarto documento é a delimitação geográfica daquele território. Essa delimitação ela pode ser parte de um município, pode ser um conjunto de municípios, na verdade, aonde as pessoas estão. Então, o que tem que se comprovar é aonde eles estão produzindo ou fabricando determinado produto que adquiriu aquela fama. E uma coisa interessante é que um dos capítulos desse resgate histórico que nós estávamos comentando é construir o caderno de especificações técnicas, ou seja, é a receita, como aquele produto vem sendo produzido, como se tornou famoso. Então, esse é uma receita básica, que é chamado Caderno de Especificações Técnicas. Também compõe esse dossiê que é entregue, que é depositado no INPI. Além dos benefícios para a cadeia produtiva, o consumidor também sai como ganhador. Dando garantia aos produtos, a indicação também aproxima quem produz de quem compra. Cada vez mais, nós consumidores, nós estamos querendo saber o que estamos consumindo, né? Como ele foi fabricado, qual é a história que está envolvida nisso. É chamado o consumidor conhecedor, né? Cada vez mais a gente está preocupado com a origem, com a qualidade, com as pessoas e valorizar as pessoas que produziram. Então, para o consumidor, ter o selo da indicação geográfica de um determinado produto é o sinal. O selo é um signo, é um sinal que vai na embalagem ou na sacaria daquele produto, e quando você, como consumidor, vai ao supermercado, vai ao comércio, você identifica que aquele produto que tem o selo, ele é diferente, por algum motivo ele tem diferenças, aquelas que a gente já comentou, do seu similar que está ao lado ali na prateleira. A instituição das IGs é mundial. Hoje são estimados 10 mil reconhecimentos ao redor do mundo, sendo 4 mil só em países da OCDE. Já a China tem uma marca expressiva de 2.400 selos. E o Brasil? Por aqui se tem registro de 91 indicações geográficas, sendo a maioria de produtos agroalimentares. O Brasil é um país continental, né? Nós somos produto, nós todos, né? O brasileiro é produto de uma miscigenação de raças e de diversos fluxos migratórios, né? Mais os indígenas que já estavam aqui, de modo que nós temos aí um continente inteiro de produtos a serem explorados, né? De características e tipicidades de produtos típicos. Existe um levantamento, não é do Ministério da Agricultura, mas existe um levantamento das instituições que trabalham com esse assunto, que é uma meta de 450 IGs até 2030. Então, existe aí um caminho bom para a gente trabalhar. O agro fomenta a indicação geográfica ou a indicação geográfica fomenta o agro? Essa é uma boa questão e remete a gente àquela antiga propaganda, né? Por que vende mais? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Na verdade, esse assunto, eles são complementares e um ajuda o outro, né? E valorizam as pessoas. Valorizam os produtos, valorizam as pessoas, fazem com que elas tenham condição de competir num mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais globalizado, portanto, pode significar melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que estão no território. Outro efeito que o selo tem causado está no paladar do brasileiro.
que tem mudado e buscado por queijos mais finos e artesanais. O Brasil sempre foi um país que produziu muito leite, nem tanto assim a parte de queijos artesanais. Nos últimos anos cresceu muito a parte de artesanais. Eu acho que isso teve uma influência forte, porque os queijos artesanais, de uma maneira geral, como são feitos com leite cru, eles têm sabor bastante acentuado. E hoje em dia também há muitos queijos artesanais que são maturados com fungos naturais, né? Penicillium, aspergillus, mucor. Esse tipo de fungo que cresce na casca dos queijos, eles têm uma atuação muito forte na proteína, na gordura, que faz com que os queijos tenham mais aroma e bem mais sabor. Então esse nicho, esse segmento tem crescido muito. Os queijos industriais ainda são os mais consumidos, com média de 6 a 7 quilos per capita ao ano. Mas essa é uma realidade que pode estar mudando. Queijos como queijos azuis, gorgonzola, camembert, brie, que são queijos muito fortes de sabor, né? Eles estão cada vez mais populares, o preço tem baixado, o que permite bastante o consumo. Antigamente no Brasil, digamos assim, até uns 10 ou 15 anos atrás, queijo era sobretudo mais a parte culinária, como ingrediente. Mussarela, né, na pizza, queijo prato no sanduíche. Hoje mudou muito esse panorama. As pessoas já consomem queijo diretamente na mesa, com vinho, com pão. E normalmente o queijo artesanal brasileiro, os que realmente fazem com mais carinho, mais tecnologia, eles tendem a se aproximar muito dos queijos artesanais franceses. Você vai observar que tem muito cuidado na casca, muito crescimento de levedura, muito crescimento de mofo. Não é só pelo aspecto, é porque essas culturas de mofo ou levedura realmente conferem mais sabor ao queijo. Mesmo assim, ainda há certos preconceitos a serem quebrados, como por exemplo, o de que alimentos feitos a partir de leite cru fazem mal à saúde. Isso acaba freando um pouco o crescimento do mercado. E na verdade, a história não é bem assim. Esses queijos feitos com leite cru, eles têm dois fatores que ajudam a eliminar bastante o risco de patógenos, né? Um que é a acidez muito elevada, é o pH muito baixo. Então, é a acidez muito alta, que são feitos com pingo, né, com soro e fermento. Então, acidifica muito. E outro é o teor de sal. Geralmente eles são salgados na casca, né? Eles têm um teor de sal bastante elevado. E aí, esse teor de sal evita que muitas bactérias nocivas possam crescer. E outra coisa, é preciso também aprender a consumir queijo com casca, porque muita gente tem medo das cascas dos queijos, né? E come só o miolo, mas o sabor íntegro do queijo, a casca faz parte. Não há nenhum temor de consumir a casca. A casca tem um sabor diferenciado do centro, mas faz parte do conjunto. Um pesquisador da EPAGRE desenvolveu uma armadilha bastante eficiente para capturar a mosca das frutas e manter o pomar mais protegido. O melhor de tudo é que ela custa pouco e é muito fácil de fazer. Desde as primeiras comunidades que se instalaram na região, abriram espaços para a criação da... Para ajudar no controle, um pesquisador da EPAGRE mostra uma armadilha que foi modificada ao longo do tempo e que é bastante funcional e fácil de fazer. Durante muito tempo foi usado o suco de uva, 25%, né? E nos últimos anos, então, os produtores começaram a investir mais em proteínas, né? Pelo respaldo, pela eficiência que esses materiais têm tido, né? A gente usa uma armadilha McPhail, tipo essa aqui que está na minha mão, né? Ela tem esse formato porque auxilia na formação de odores e para atrair o inseto para ela. Com os trabalhos que a gente fez na EPAGRE, a gente começou a observar que, comparando a outros atrativos, né, esse produto, o suco de uva, não estava sendo tão eficiente como outros produtos, como as proteínas hidrolisadas, né? Porque o suco de uva, na realidade, ele não é um atrativo muito seletivo, ele captura uma quantidade de outros insetos que não são alvo, né? Que acaba gerando um grande tempo, né, para o pragueiro fazer essa avaliação a campo, né? Isso também, eu diria assim, que é uma dificuldade dos produtores, né? E além disso, né, esse tipo de atrativo também pode atrair insetos benéficos. A gente já teve casos de encontrar crisopídeos, abelhas, né? Isso também não é interessante, o atrativo não tem essa finalidade, né? Então, se vocês observarem essa armadilha McPhail aqui, ó, com suco, né? Uma armadilha que já veio do campo, que já passou por um período de monitoramento, você vê que é uma grande quantidade de outros insetos escuros, né?
Isso provavelmente vai dar uma dificuldade tremenda lá na hora do produtor fazer a contagem, né? Então vejam a quantidade de insetos não alvo, né, ó, que vão estar aqui no meio de mosca da fruta. Olha o tanto de outros insetos que ficaram aqui. Aqui no meio tem uma mosca de fruta aqui, né, que foi capturada, mas olha a dificuldade de você acessar ela, né? Ó, você conseguiu tirar uma mosca aqui, mas para chegar nela você tem que fazer todo esse trabalho, né, para tirar aqueles insetos que não são o nosso foco. Bom, tendo em vista então os problemas do suco de uva para monitoramento de mosca de fruta nos pomares de maçã, né? Então nós da EPAGRE, em parceria com outras instituições, universidades, a Embrapa, a gente começou a estudar proteínas para avaliar elas, né, a eficiência dessas proteínas para capturar a mosca, né? Então, assim, nos últimos anos, então, a gente avaliou um produto de origem animal, uma proteína de origem animal, né? E assim, a gente teve uma resposta muito interessante, né, desse tipo de atrativo, porque ele foi, além de ser mais eficiente, né, indicar melhor para o produtor quando a mosca estava ou não no pomar, né? A gente observou que as capturas foram muito mais seletivas, né? Praticamente ele captura apenas a mosca da fruta, que é o nosso foco, que é o que a gente tem que estar preocupado, né? Então aqui, ó, observando o que o pragueiro faz a campo, né, que é a peneira do atrativo, vejam como a diferença é muito grande em relação ao suco, né? Aqui onde você praticamente os insetos que você observa aqui são moscas, né? Moscas de fruta, muito poucos outros insetos, né? Então vejam como realmente essa proteína animal ela é muito mais seletiva, né, do que o suco de uva. Se tem boi de orelha baixa, se tem boi orocochô, se tem tristeza no gado, me chama que jeito eu dou. Com saúde e cuidado, o resultado melhora. Aqui tem Kinetomax pra atacar a infecção. Pra fazer a escolha certa, cana segue 7%. Tristeza parasitária, acabou o sofrimento. Agora é só alegria, começou um novo tempo. Estudo dos genes da ferrugem asiática tem ajudado os pesquisadores a encontrar novas e mais eficazes formas de combate à doença que tira o sono do sojicultor. Que a ferrugem é a principal dor de cabeça do sojicultor, disso ninguém duvida e nem é uma surpresa. Diversos pesquisadores do mundo se uniram para estudar o genoma da doença. E com os resultados obtidos, novas formas de controle surgirão para o produtor. O consórcio, né, é um consórcio internacional que foi instituído há cerca de 5 anos atrás, que o objetivo é obter um genoma de referência, né, do fungo da Phacopsora pachyrhizae, que é o fungo causador da ferrugem asiática da soja. E esse consórcio ele juntou aí 12 instituições públicas e privadas. Então nós temos aí de vários países, né, não só do Brasil. Então no Brasil nós temos a Embrapa Soja e a Universidade Federal de Viçosa, mas nós temos parceiros na França, como o INRA, 2 universidades na Alemanha, também o governo americano, né, o SDA, né, no JGI, onde esse genoma está hospedado, e também 2 empresas privadas, né, que é a Bayer e a Syngenta. Então, no total foram 12 instituições e nós conseguimos aí sequenciar o genoma completo e montar esse genoma, ou seja, pôr em ordem, né, toda aquela informação que está contida ali no DNA. E muito importante é que essa informação, né, todos esses dados, eles estão hoje públicos, são públicos para toda a comunidade científica. No passado, pesquisadores já haviam tentado identificar as informações genéticas que revelam as características da espécie. Mas a ferrugem tem um genoma bastante complexo, considerado tão grande quanto o da própria soja.
Isso significa, então, que a gente consegue hoje predizer todos os genes que a ferrugem tem e, consequentemente, saber quais esses genes são importantes, estão ativos quando a ferrugem está chegando lá na lavoura, quando o fungo está penetrando na folha, está produzindo as lesões, né, as urédias e esporulando. Então esse é o nosso objetivo, a partir dessa informação de se ter o genoma, a gente tentar identificar mais a nível ali da interação dentro da célula, né, que a gente chama molecular, o que está acontecendo, ou seja, como o fungo ele suprime a defesa da soja, do hospedeiro e faz com que a doença ocorra e ele esporule, né, causando aí esses prejuízos. Ao entender isso melhor, a expectativa é que o mercado apresente novas alternativas de controle que possam ser associadas às estratégias que já são usadas hoje em dia. O produtor sabe que essa doença ela precisa realmente ser tratada, né, com diferentes formas de controle. Então a gente tem as estratégias que vão desde o do manejo mesmo, por exemplo, né, o vazio sanitário é essencial para que a gente tenha uma redução do inóculo no início ali da safra de soja. Muito importante o uso, né, das moléculas químicas, né, os fungicidas, eles vêm sendo muito importantes nesse combate, assim como também as cultivares, né? Então a gente vê que o melhoramento no Brasil ele se adequou, trazendo cultivares que são mais precoces, com ciclos mais reduzidos, de modo que a gente tem um escape lá da época em que a doença tem mais chance de ocorrer, né, com as condições ambientais. Do mesmo modo, nós temos hoje várias cultivares, né, que são cultivares adaptadas, que contêm os genes de resistência, que são chamados os genes RPP, que trazem, né, a resistência para algumas dos variantes que a gente tem na população. No entanto, o que acontece é que esse fungo tem grande capacidade de se reproduzir, e os esporos, por serem leves, são espalhados pela plantação através do vento. É só a gente pensar, né, por exemplo, uma espécie humana, né? Você vai ter hoje em dia, 2 descendentes, né, por geração. Num fungo como esse, você tem milhões de descendentes a cada geração. Ao sequenciar, inclusive, esse genoma, a gente passa também a ter a chance de entender um pouco mais dessas questões de adaptabilidade, né, da evolução desse patógeno. Estima-se que dos 40 milhões de hectares de soja plantados no Brasil, metade aplique fungicida para o controle da doença. Isso explica a importância de investir em genoma por aqui. Na Embrapa existe um trabalho, né, principalmente relacionado a explorar a diversidade genética da soja. Então nós na Embrapa Soja desenvolvemos uma tecnologia chamada tecnologia Shield, que é justamente trazendo essa resistência, trazendo esses genes e colocando nas cultivares hoje disponíveis para os produtores. O agricultor sabe que fazer o uso errado das estratégias de controle faz com que elas se tornem inúteis. Por isso, é importante esperar os resultados que o consórcio seguirá trazendo, mesmo que de maneira gradual. Nesse momento, a gente está naquele passo inicial, né, de ter o genoma disponível, identificar o que cada gene produz, qual é a ação daquele gene, né, sua função biológica, predizer algumas categorias ali, alguns genes que a gente sabe que está relacionado com o processo parasitário ali, o processo que a gente fala da secreção de moléculas que esse fungo transfere para o seu hospedeiro. Então a gente chama de anotação desses genes, né? Então é como se o genoma ele fosse, né, ali o início, né, a ponta de um iceberg. Então a um curto prazo, ao se ter um genoma, não significa que nós vamos ter imediatamente tecnologias sendo provendo aí para os produtores com base nisso, mas ele vai dar um passo a mais, né? Ele é uma base, um conhecimento a mais em que vai permitir que essas estratégias sejam desenvolvidas. Uma data para a gente prever uma tecnologia, né? Isso é bem difícil, né? Porque a gente tem que pensar que depende muito do investimento que é feito, né? No uso desse conhecimento que é gerado.
Desde 1925, oferecemos soluções inovadoras em pós-colheita para você ter mais lucratividade em seu negócio. Somos líderes na América Latina e contamos com produtos e serviços personalizados e um pós-venda ágil para melhor te atender. Nessa caminhada, nosso foco sempre foi o mesmo: cuidar da vida, protegendo o que vem da terra com soluções em pós-colheita. A certificação de boas práticas de biosseguridade em fazendas de leite agora já é uma realidade no Brasil. A Beringuer, em parceria com a Embrapa Gado de Leite, lançou o CertiBios, um selo que certifica boas práticas de biosseguridade em fazendas leiteiras. O CertiBios, na verdade, é um protocolo de procedimentos no qual a gente definiu procedimentos operacionais padrão junto com a Embrapa de boas práticas de biosseguridade. E o que é o CertiBios? Na verdade, é você certificar as fazendas leiteiras de que elas estão seguindo esses procedimentos e estão de acordo com esses procedimentos e atingindo ali um target mínimo, um alvo mínimo, né, para você ter, e assegurar de que o leite produzido nessas fazendas e os animais também que os produzem são manejados e esse leite produzido de acordo com esses procedimentos de biosseguridade. Antes de chegar ao mercado, os protocolos passaram por estudos realizados em 2 fazendas. Uma de confinamento na cidade de Araras, em São Paulo, e outra com foco na produção a pasto, em Passos, Minas Gerais, que juntas produzem mais de 140 mil litros de leite por dia. É importante relatar que são 2 grandes fazendas, né, que já tem um processo de melhoria muito bom, mas percebemos que tem pontos de melhorias a serem feitas, né, seja na parte de treinamento, de capacitação de mão de obra, de padronização dos processos. Então esses são os pontos que as fazendas ainda precisam avançar, né. Quando a gente pensa realmente em implementar um programa de biosseguridade dentro da fazenda, com esse conceito de visão de saúde única, saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente, é com um cunho assim, muito importante para a melhoria dos índices produtivos, né? Nós estamos falando de 2 grandes fazendas, mas que ainda assim a gente tem possíveis ganhos, né? Definimos como benchmark essas fazendas para a gente definir alguns protocolos e fazer alguns testes desses protocolos e usá-las como base para a gente partir para uma certificação. Então são procedimentos que podem ser aplicados em qualquer fazenda, seja ela grande, média ou pequena produção de leite. Além dos ganhos e melhorias por ter adentro, o CertiBios também servirá como mais uma ferramenta para comunicar positivamente o agronegócio com o público em geral. Eu não tenho dúvida nenhuma que o consumidor final ele vai ser um grande impactado, né? Vai ser um grande beneficiário da implementação de biosseguridade, porque quando a gente pensa nesse conceito de saúde única, nós temos que lembrar que doenças zoonóticas, ou seja, aquelas que são transmitidas dos animais para os humanos e vice-versa, é um perigo, né? É um risco de saúde pública. Além desses controles de doenças infecciosas, zoonoses, nós temos que pensar que a implementação de práticas de biosseguridade, que é um dos pilares, a redução, por exemplo, de uso de antibióticos, isso vai beneficiar a cadeia. De forma geral, nós vamos garantir um alimento que tenha menos risco de antibióticos. E nós sabemos que tem estudos que relatam que em 2050 nós podemos ter aí próximo de 10 milhões de pessoas que vão morrer no mundo em função da resistência aos antimicrobianos. Então, a implementação de biosseguridade também tem essa visão, né, de usar de forma mais consciente os medicamentos dentro da fazenda, né? O programa Revista Rural está terminando e lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Um forte abraço e até a próxima!